Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que está realmente escrito nele. Já a interpretação do texto, imagino que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto. Compreensão de texto. A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto, é verificar o que realmente está escrito nele. Tem que estar escrito e não imaginar o que o autor quis dizer. Ou seja, todas as informações devem estar presentes no texto. Deve-se analisar os dados concretos e objetivos do texto. Existem algumas expressões que fica claro o que se quer analisar. É a compreensão do texto. Segundo o autor, segundo o texto informa que, no texto, o autor afirma que, de acordo com o autor, de acordo com o texto, fica claro nas expressões acima que as respostas deverão estar claras no texto. Ou seja, você deve compreender o texto para tirar as conclusões. Interpretação de texto. A interpretação de texto imagina que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões subjetivas do texto. Deduzir o que o autor do texto quis dizer. As informações não estão escritas claramente no texto, elas estão fora do texto, mas têm ligação com ele. Você deve deduzir o que o autor está querendo dizer dentre as ideias que foram escritas no texto. Para você compreender uma boa interpretação de texto, é necessário que você tenha algum conhecimento prévio sobre o assunto que está sendo abordado pelo autor. Você deve fazer uma análise pessoal e crítica para ter uma conclusão mais completa. Existem algumas expressões que fica claro o que se quer analisar é a interpretação do texto. Conforme o texto, podemos concluir, pela leitura do texto, é possível perceber, é possível inferir que através o texto permite levantar a hipótese de que, conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para você fazer uma boa compreensão e interpretação do texto, você deve ler atentamente todo o texto. Se possível, releia o texto, pois você terá uma ideia melhor do que está escrito. Grife as partes que você acha mais importante. Analise o que é fato, compreensão, e o que é opinião, interpretação. Observe que de um parágrafo a outro pode indicar uma conclusão ou uma continuação de alguma ideia. E para concluir, preste muita atenção nas colocações das vírgulas. Elas podem dar um sentido completamente diferente em um texto. Existem vários tipos de gêneros discursivos, que na verdade são os tipos de texto. Os gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas e costumam classificar os gêneros nos seguintes grupos. Narrativo. Neles tem um personagem em algum lugar e época. Tem a introdução, desenvolvimento, tensão e seu final. Exemplo, o romance, contos, crônica, fábulas e novela. Descritivo. É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto mostrando suas características, com o objetivo de transmitir para a pessoa com quem fala uma visualização que muitas vezes pode ver e sentir o que ele quer passar. Um diário, classificados de jornais, cardápios e currículo. Dissertativo argumentativo. Seu objetivo é defender um ponto de vista através da argumentação. Você introduz o assunto ou tema, desenvolve com seus motivos e depois conclui fechando a argumentação. Exemplos: editorial, manifesto e sermões. Dissertativo expositivo. Seu objetivo é expor e esclarecer uma ideia através de comparações e pontos de vista sem o objetivo de tentar convencer, e sim de informar.
Exemplos: textos jornalísticos, resumos escolares e enciclopédias. Injuntivo tem o objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendo dando uma certa liberdade para quem recebe a informação. Exemplo: bula de remédios, receitas de bolo e manuais de instrução. Prescritivo. Como injuntivo, seu objetivo é instruir, guiando a pessoa como deva proceder, mas ele não dá nenhuma liberdade de ação à pessoa que recebe a informação. Ela obriga, ou seja, ordena que deve ser cumprida à risca a determinação. Exemplo: leis e editais de concurso. Agora falaremos sobre alguns gêneros discursivos como romance, conto, novela, crônica, poesia, editorial, entrevista, receita e cantiga de roda. O romance. O romance é uma descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é mais longo. No romance, é usado muitas formas de narração estilizadas e harmoniosas para dar mais emoção ao texto. No romance, nós temos uma história central e várias histórias secundárias. O conto é uma obra de ficção onde é criado seres e locais totalmente imaginários. Linguajar linear e curto, envolve poucos personagens que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho. A diferenciação entre o conto, a novela e o romance também se baseia na sua extensão, ou seja, dos três, ele é o que tem o texto mais curto. Outro diferencial do conto com o romance é que só tem uma história central, ou seja, não se desenvolve outras histórias secundárias. Novela. A novela é muito parecida com o conto e o romance, diferenciado por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Ela tem a história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O tempo da novela é baseado no calendário. O tempo e local são definidos pelas histórias dos personagens. Se for uma novela de época, é usada a linguagem da época. Outra característica é a quantidade de personagens, ou seja, é bem superior ao de um conto. A história, o enredo, tem um ritmo mais acelerado do que o do romance por ter um texto mais curto. Crônica é um texto que narra o cotidiano das pessoas, situações que nós mesmos já vivemos, e normalmente é utilizada a ironia para mostrar um outro lado da mesma história. Um gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade. Na crônica, o tempo não é relevante e, quando é citado, geralmente são pequenos intervalos como horas ou mesmo minutos. O cronista descreve os acontecimentos em ordem cronológica e desafiando o leitor, dando a sensação de diálogo, mostrando uma visão própria dos fatos. Poesia. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens. Editorial. É um texto dissertativo, argumentativo, onde expressa a opinião do editor através de argumentos e fatos sobre um assunto que está sendo muito comentado, polêmico. Sua intenção é convencer o leitor a concordar com ele. Normalmente, o editorial reflete não só a opinião e princípios do editor, mas também da empresa que ele trabalha. Entrevista. Ele é um texto expositivo e é marcado pela conversa de um entrevistador e um entrevistado para a obtenção de informações. Ela também tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero. Receita. É um texto instrucional e injuntivo que tem como objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendo dando uma certa liberdade para quem recebe a informação. Cantiga de roda. Concebida como um gênero empírico
que na escola se materializa em uma concretude da realidade. A cantiga de roda permite às crianças terem mais sentido em relação à leitura e escrita, ajudando os professores a identificar o nível de alfabetização delas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.